Olá, empreendedor, empreendedora. Sou Paulo Lopes, do Empresário Raiz. E nesse vídeo eu quero trazer aqui opiniões de outras pessoas sobre essa questão de desfrutar o percurso, de aprender a ser empresário que não vive só pelo futuro, mas aprendeu a viver e desfrutar o caminho. Tem muito empreendedor que eles aprendem demais a crescer financeiramente. Você olha para ele entendeu o que é crescer financeiramente, mas ele se perde existencialmente. Isso é muito ruim, gente. Não adianta nada você crescer financeiramente e não ter sentido a sua existência nessa terra. Realmente não adianta nada. Tem muita gente que quanto mais cresce, olha que coisa curiosa, quanto mais ele cresce economicamente, financeiramente, mais ele se afasta de ser aquilo que ele queria ser, aquilo que ele projetou como seu futuro. Por quê? Porque ele permitiu a escravidão do trabalho consumir ele de tal maneira que parece que o crescimento financeiro dele, a única coisa que faz é afastar de tudo aquilo que ele sonhou um dia ser, ou um dia poder viver. É sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre isso que eu quero trazer insights de outras pessoas. E se você está nesse estágio, está na hora de mudar, e eu tenho esperança que eu consiga dar esse impacto em você, te fazer dar tanta importância ao crescimento financeiro quanto ao crescimento existencial. Eu quero trazer aqui o filósofo Henry David Thoreau. Esse cara, ele foi um escritor do século XIX, viveu 200 anos antes da gente, mas olha o que ele escreveu. O preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por ela. Preço não é uma questão de dinheiro. Preço não é a somatória de moedas para se comprar alguma coisa. Não. Preço é medido, segundo Thoreau, pela quantidade de vida. Tem coisas que custam tanta vida sua, tanto esforço seu, tanto empenho seu, que o preço é alto demais. E tem coisas que não é tão exigente assim. Então você tem que aprender ao longo da sua vida a decidir que preço você quer pagar. Porque preço tem muito mais a ver com quantidade de vida que você tem que aplicar àquilo para obter aquilo do que quantidade de dinheiro. Aí você vai chegar à conclusão que há coisas que você sonhou, que um dia estava lá na sua mente, você começou a projetar para a realização daquele sonho, mas quando você coloca o preço, a quantidade de vida que você vai ter que desempenhar para fazer aquele sonho tornar realidade, você vai chegar à conclusão que é melhor não comprar aquilo, é melhor não pagar aquele preço. É isso que Thoreau quis dizer. Despertar você, antes de tudo, antes de qualquer projeto, antes de qualquer plano novo, ver quanto da sua vida, quanto do teu esforço você vai ter que aplicar aquilo. Você está disposto a pagar tudo aquilo? Vai fundo. Você não está disposto a pagar tudo aquilo? Aborta o plano. Também quero trazer para você uma passagem escrita por Salomão, outro sábio, e lá em Eclesiastes ele fala assim: melhor é um punhado com tranquilidade do que 2 punhados com muito esforço e aflição. A gente aprende muito fácil a acumular. Parece que a gente não precisa nem aprender, né? Parece que nasce com a gente, aquela ideia de acumular. Acumular. Mas às vezes o preço de 2 punhados, 2 acúmulos, é muita aflição. É isso que Salomão está querendo dizer. Muitas vezes o menos é mais. É melhor 1 punhado do que 2 punhados. Porque o preço de 2 punhados é muita aflição. Então você tem que entender quando 1 é maior que 2. Porque o 2, numericamente, representa mais, mas o preço de vida que você põe não vale a pena. Simplesmente, Salomão está querendo dizer para você assim, olha, fica só com 1. Não é todo mundo que pode ter 2. Não é todo mundo que pode ter 3. Tem gente que se aflige menos, tem gente que se perturba menos para ter 2. Tem gente que se perturba mais. Você tem que reconhecer o que é o seu limite. Tem que colocar na balança. A gente nunca pode viver sem colocar isso na balança. O que eu ponho na balança? Eu ponho na balança o seguinte, o fruto e o esforço. Fruto que vale a pena pelo esforço que eu vou ter. Há fruto que o esforço é tão grande que vai quase que me levar para uma agonia. Aí não vale a pena. Eu conheço pessoas que ganham bem, que hoje deve estar sendo remunerada aproximadamente entre 50 e 70 mil reais. É uma bela remuneração.
Mas ela repetida, recorrentemente fala, cara, não estou aguentando esse trabalho, não estou aguentando, é quase que suga toda a minha vida. Eu pergunto para você, vale a pena isso, gente? Claro que não vale a pena. É lógico que não vale a pena. John Stott, um teólogo famoso em inglês, ele disse assim, ó, Deus instituiu o descanso não porque precisava, mas porque nós precisamos. O que ele quer dizer com isso? Quando lá em Êxodo foi escrito os 10 mandamentos e fala para descansar no 7º dia, e também, logo em Gênesis, logo no começo de Gênesis, capítulo 1 e 2, que vai falar os 7 dias da criação e fala que Deus descansou no 7º dia, o que John Stott está querendo dizer é o seguinte, você acha que Deus precisava descansar? Claro que não. Deus é onipotente, não precisa descansar. Por que ele colocou isso? Para estabelecer um padrão, para estabelecer e dizer o seguinte, o homem precisa descansar. Você não pode só trabalhar, você tem que estabelecer descansos, pausas, desfrutes. Outro cara também que me impactou muito sobre esse tema, o CEO daquela gravadora Virgin, Richard Branson, ele disse assim, sucesso não é sobre dinheiro, é sobre criar algo que te permite viver bem. Isso aqui é um telos, é um objetivo, é uma finalidade que a gente nunca pode esquecer. O que é sucesso? A hora que você olha para uma vida de uma pessoa, fala, esse cara é um cara de sucesso. Sucesso não é uma questão de dinheiro. Segundo Branson, e não é mesmo. Eu também concordo 100% com ele, gênero e espécie. Sucesso não é uma questão de dinheiro, de forma alguma. Sucesso é uma questão de você querer ser aquilo que você deseja ser, querer desfrutar aquilo que você deseja desfrutar. É uma questão de olhar para a vida e falar, cara, eu tenho qualidade de vida. Quando você chega nesse ponto, esse é o cara de sucesso. Quantos atores, cantores, você já ficou sabendo pela mídia que se suicidou? Tinha muito dinheiro, tinha muita fama, se suicidaram. Por quê? Porque sucesso não é dinheiro, não é fama, não é poder, de jeito nenhum. Sucesso tem muito a ver em você buscar uma vida que tem sentido, viver bem. Isso é sucesso. E isso pode ser com um acúmulo de coisas muito menor do que você pensa que precisa. Então, o seu mindset sobre desfrutar o percurso, ele tem que ser mudado. Hoje, olha, a verdade é o seguinte, a mídia social parece que coloca na cabeça de todo mundo que todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que ser famoso, todo mundo tem que ter poder. Sucesso virou sinônimo de riqueza, poder e fama. Não é, definitivamente não é. Sucesso é você chegar num ponto que um dia você sonhou ser, viver qualidade de vida, viver uma vida que faz sentido para você. Esse sim é o cara de sucesso, ainda que esse cara seja desconhecido, sem poder e sem dinheiro. Eu quero fazer aqui alguns apontamentos para concluir. Chave. Primeiro, a sua empresa não pode ser um presídio para você. Eu quero que você cresça, eu quero que você tenha uma empresária de sucesso, esse é o projeto do meu canal, mas não transforme nunca a sua empresa uma prisão. E ninguém mais do que você vai entender que a partir daqui a empresa está se tornando para mim uma prisão. Não permita isso. Jamais. Segundo, talvez você tenha muito medo nesse percurso de quebrar financeiramente. É o medo de qualquer empresário. Qualquer empresário, no começo, no meio e no fim, ele sempre tem medo de quebrar financeiramente. Mas ele nunca se preocupa se ele está se quebrando emocionalmente. Talvez você não esteja quebrando financeiramente, mas já está triturado emocionalmente. Não permita isso, certo? Com o mesmo zelo que você tem de nunca quebrar financeiramente, você tem que ter também de nunca ser quebrado emocionalmente. Terceiro, negócio que não é desfrutável ao longo da vida, provavelmente é um negócio de prazo curto. Dificilmente você vai conseguir perseverar numa atividade empresarial que você não consegue desfrutar, que você não tem tempo para desfrutar nem fora da empresa e muito menos dentro da empresa. Ela certamente, se a sua empresa hoje está nesse estágio, saiba que a sua empresa não será empresa de décadas e muito menos de século. Outra coisa é o seguinte, tem gente que pensa assim, não, eu vou crescer, um dia eu vou estar ganhando tanto, vou estar respeitado, as pessoas vão me reconhecer pelo resultado que eu alcancei. Engano teu. Você não reflete aquilo que você conquista. Você não reflete o resultado que você mostra.
você reflete quem você foi durante o caminho. Quando as pessoas veem você, você vai refletir para as pessoas muito mais aquilo que você se tornou no caminho do que aquilo que você conquistou. Então, se você quer ter uma reflexão positiva diante das pessoas, se preocupa muito mais com o caminho do que com o resultado. Porque a leitura que ela vai fazer de você é quem você se tornou neste caminho. Com certeza, se você não aprender a desfrutar o pouco de hoje, você nunca vai desfrutar o grande. Se você não aprendeu a desfrutar, andar num carro popular de 10 anos de vida, você não vai aprender a desfrutar o dia que você andar numa Ferrari. Se você não aprendeu a desfrutar a sua casa, do Minha Casa Minha Vida, você não vai aprender a desfrutar a sua mansão no melhor condomínio da sua cidade. Por quê? Porque você não aprendeu o pouco. Você tem que aprender o pouco para poder desfrutar o muito. E por último, a verdade é o seguinte: se o teu negócio suga demasiadamente a sua vida e você não consegue enxergar uma forma de fazer diferente, infelizmente eu vou te falar uma coisa: não vale a pena esse negócio. Mas eu te garanto que a maior parte do problema é você adaptar o seu negócio. Não é o teu negócio. O problema é o seu mindset. Se você, a partir daqui, falar, não, realmente eu vou ser um grande empresário, disciplinado, focado, esforçado, mas eu nunca vou abrir mão dos meus desfrutes durante todo o meu percurso empresarial. Espero que você tenha aprendido sobre essa questão do desfrute e que você leve isso para a sua vida, para a sua empresa, inclusive para os seus colaboradores. Se você gostou, deixa o seu like e recomenda o nosso vídeo para os seus amigos e conhecidos.